Vida após a morte é um tema bem extenso e quando eu fui estudar ele, eu percebi que eu não poderia deixar de falar de duas obras icônicas no meio espírita, que era o próprio Livro dos Espíritos e a série André Luiz. Para quem não sabe, a série André Luiz é uma série escrita pelo Chico Xavier com o auxílio de um espírito de um médico que foi encarnado no Rio de Janeiro, que se declarou André Luiz. Não era necessariamente o nome dele quando ele estava encarnado aqui na Terra. E essa série conta muito com mais detalhes da vida no mundo espiritual, mais especificamente na colônia do Nosso Lar, que é a colônia relativa à região do Rio de Janeiro. E como é um tema muito extenso, eu vou abordar brevemente algumas partes, algumas coisas também que eu aprendi lendo essa obra. É uma obra bem extensa. O livro Os Mensageiros é uma semana de trabalho no plano espiritual. E mesmo assim, no prefácio do livro Os Mensageiros, o Espírito Emmanuel fala: é um resumo incompleto de uma semana de trabalho na sessão de Os Mensageiros, que é uma sessão de trabalho lá em Nosso Lar. Então é uma obra muito rica e mesmo com um livro relativamente extenso, com a série extensa, não conseguiu-se abordar completamente o tema de vida após a morte e vida no mundo espiritual. É um tema que a gente tem que estudar profundamente e aqui eu vou apenas pincelar brevemente algumas coisas, mas vocês vão aprender muito mais se vocês lerem a série. Então vamos começar com a codificação de Allan Kardec. O Livro dos Espíritos, ele quebra muitos paradigmas de como que era a vida após a morte. Ele detalha como que os espíritos vivem, como que é o hábito deles, como é o processo de desencarne, de desligamento do corpo físico. Ele narra sobre as questões morais do desencarne, as questões morais também dos espíritos desencarnados e coloca eles até em graus de mais elevados a menos elevados. E quais são as características dessas classes de espírito? Qual é a característica da classe de espíritos que vivem em determinadas colônias espirituais? Então, o Allan Kardec ele aborda tudo isso na obra do Livro dos Espíritos, mas André Luiz, ele traz uma forma muito didática da gente aprender. Ele traz muito exemplo. O livro Nosso Lar, ele começa com um exemplo dele mesmo. Como é que é o processo de desencarne dele. Para quem não sabe, um breve spoiler, o André Luiz, ele sofreu um pouco no desencarne dele, pela questão do excesso de consumo de bebidas alcoólicas, do tabaquismo, mas ele sofreu principalmente de uma doença venérea devido às suas relações sexuais com uma amante. E ele sofre dores tanto espirituais como dores de sensações, entre aspas, físicas, por causa que a sua impressão da vida era tão ligada à matéria que a dor que ele sentia da sífilis, da doença que ele estava sofrendo, ainda se sentia no seu corpo espiritual. Mas o próprio Allan Kardec fala que essa dor, esse tipo de dor é uma dor moral. Não é uma dor física, não é como se o espírito realmente sentisse dor por causa de uma doença. Era mais uma dor do ato da traição, era mais uma dor de um processo de culpa, do que realmente uma dor física para o espírito. Afinal de contas, se a gente não tem corpo, não tem como a gente sofrer uma dor física de uma doença. Mas vamos falar um pouco sobre essa questão da série André Luiz. O que a série André Luiz traz para a gente? Quais são os principais temas que são abordados na série André Luiz? Primeiro vamos ver qual que é a diferença
da vida de um espírito, uma vida numa colônia espiritual e a vida no plano físico. Qual que são as diferenças? Quando a gente lê a série André Luiz, a gente vê que não tem muita diferença se a gente analisar de forma objetiva. É claro que as pessoas não vão ter corpo físico, não há sofrimento por causa de fome, não tem pobreza. Mas, se a gente analisar objetivamente, o plano espiritual e o plano físico são compostos por pessoas, por seres humanos. Cada colônia espiritual vai ter um tipo de ser humano relativo à evolução desses espíritos. Certo? Então vamos parar para pensar. Eu tenho uma cidade inteira composta por pessoas que viveram aqui na Terra. Será que essa cidade vai ser um paraíso angélico que a gente sempre imaginou e fantasiou nos filmes? Ou nas revistas em quadrinhos? Não. Para falar a verdade, o mundo espiritual até se parece com o mundo físico, mas ele é ainda mais perfeito que o nosso. Ele tem construções, ele tem diferentes departamentos que trabalham com diferentes partes da vida. Tem um departamento para reencarnação, tem um departamento para gestão, no caso do nosso lar, tem a gestão dos espíritos, tem um departamento de mensageiros, tem um departamento que trata de resgate de espíritos que estão no umbral. Então, assim como no mundo físico, tem trabalhos, tem pessoas, tem empreendimentos, tem instituições. Mas se a gente olhar, isso aqui é até algumas cenas do livro Nosso Lar, do filme do Nosso Lar, que foi adaptado já há alguns anos, e que terá sequência agora, que irá tratar os livros mensageiros. A gente olhando aqui uma descrição cinematográfica e relacionando um pouco com o que é descrito pelo André Luiz, realmente, visualmente, e também olhando para as pessoas que habitam essas colônias, não tem muita diferença. Mas qual é a diferença quando a gente olha com mais cuidado? O que o mundo espiritual tem de diferente do nosso mundo? Logo de cara a gente percebe que o mundo espiritual é muito mais organizado. E outra coisa muito evidente é que no mundo espiritual nada está oculto. Os espíritos mais elevados, ou até os espíritos que estão no mesmo grau de evolução da gente, como é relatado pelo André Luiz, eles conseguem enxergar através da gente. O que seria enxergar através da gente? É como se um espírito muito elevado olhasse para você e visse uma tela tipo essa daqui. E nessa tela está todas as suas conversas do WhatsApp. Eles enxergam profundamente a gente como se estivesse lendo a gente como um livro. Como se visse todas as nossas mensagens do WhatsApp. Como abrisse nosso Facebook, nosso Instagram e conseguisse ver completamente através da gente. Então, logo de cara, a gente pode perceber que mentir no mundo espiritual é impossível. E por causa disso, o mundo espiritual também é muito mais organizado. E muitas vezes é muito comum a gente ver o André Luiz pensando em várias perguntas que ele quer fazer ao seu instrutor e o instrutor dele responde sem dizer nada. Por causa que o pensamento ele se torna tão visível que é como o que você pensa é projetado em quase como imagens ou palavras. Espíritos mais elevados conseguem ler o nosso pensamento, conseguem antecipar o nosso ato de falar. Eles conseguem ver profundamente quais são nossas dores, as nossas fraquezas. Então o mundo espiritual ele é composto por seres humanos, não é composto por anjos. Mas esses seres humanos são mais transparentes. O desencarnar torna a gente uma pessoa mais sábia? Desencarnar torna a gente conhecedor da verdade? A gente passa a ter todo o conhecimento do universo, conhecimento mais profundo das áreas da vida? O fato de você ter desencarnado não te faz mais sábio nesse sentido. Mas se você quiser pesquisar sobre esses temas, você vai ter um panorama completamente diferente da vida.
Você vai ter uma visão espiritual da vida. Você vai ter um outro ponto de vista. Mas o fato de você ter morrido não te torna mais sábio. Por causa que quando a gente desencarna, a gente sai do mesmo ponto que a gente estava aqui. Então, por exemplo, um médico, ele desencarnou. Ele vai esquecer tudo que ele aprendeu na Terra sobre medicina? Não. Mas não faz dele um médico melhor do que ele era aqui na Terra. O engenheiro, quando ele desencarna, ele vai ter conhecimento de equipamentos muito mais avançados? Não. Ele vai ter o mesmo conhecimento que ele tem aqui na Terra, mas a diferença ele pode procurar conhecimentos mais elevados, porque no mundo espiritual tem muito acesso à informação e pesquisa. Então, sim, no caso, por exemplo, do André Luiz, ele foi atrás de pesquisar sobre novos aspectos da vida e se tornou um espírito mais sábio através de sua pesquisa e de seu trabalho. Mas o fato dele ter morrido não o tornou uma pessoa melhor. Ele continuou sendo a mesma pessoa do momento que ele saiu da Terra. E por causa disso, ele teve uma passagem longa no umbral. Vamos pensar um pouco nesse caso do André Luiz, que ele é um caso bem palpável. A gente tem filme para assistir, o filme é uma adaptação muito bacana dos livros, do livro Nosso Lar, né? Só esse livro, tem os outros livros da série. Mas o André Luiz, ele passou por um processo muito intenso de iluminação espiritual no seu desencarne. Como eu falei antes, ele sofria de sífilis por causa de uma traição que ele teve, que ele traiu a mulher dele com uma amante e sofreu o desencarne por causa da doença venérea. E continuou sofrendo no mundo espiritual a dor daquele processo de traição, como se realmente ardesse no corpo dele. Só que como é que o André Luiz teve o resgate no mundo espiritual? Numa prece que ele teve, espíritos da colônia de Nosso Lar foram ao resgate do André Luiz e trouxeram ele a um lugar de repouso, onde eles trataram do seu padrão mental, do seu campo mental, para que ele não voltasse para lá, porque o perispírito dele, nosso corpo espiritual, nós temos um espírito, o perispírito, que é um corpo meio espiritual, meio físico, ele faz quase que um intermédio do nosso corpo com o nosso espírito, dizendo assim de forma bem resumida, é muito mais do que isso. Eles tiveram que tratar o corpo espiritual do André Luiz para que ele conseguisse se reequilibrar e se manter naquela colônia espiritual. Caso contrário, ele voltaria para o umbral no mesmo momento. Então ele ficou em repouso no hospital, até que depois ele conseguiu interagir com outros espíritos. Tem até uma cena muito engraçada do livro Nosso Lar, que foi adaptada para o filme, que o André Luiz tinha tanta pergunta que o enfermeiro falou para ele colocar uma água na boca, que era um medicamento. Não era medicamento, era só para fazer o André Luiz calar a boca mesmo. Ele tinha tanta pergunta, mas tanta pergunta, que ele falou assim, toma, coloca a água e fica com ela na boca. Era a água da paciência, era o mesmo tratamento. E depois chega um tempo, um outro amigo, com muito mais perguntas que o André Luiz, ficou conversando bastante com o André pegou um copo d'água e falou assim, aqui meu filho, é um medicamento também, fica com ele na boca. Ele fez isso de sacanagem? Não, irmão. Por causa que o turbilhão de pensamentos de André Luiz era tão intenso, que eles tinham que arranjar uma forma de acalmar, para que ele conseguisse se recuperar, para que ele começasse a interagir com os espíritos da colônia do Nosso Lar, como se fosse um habitante lá. Mas ele ainda não era um habitante de Nosso Lar. É importante ressaltar que desencarnar não nos faz livres de problemas. Os problemas que nós tivemos na nossa vida, os problemas interiores que nós tivemos, vão continuar conosco no pós-vida. Ou melhor, no desencarne. Tenho problemas morais, tenho os meus conflitos. Quando eu desencarno, eles somem? Não, eles continuam. É por isso que os suicidas sofrem tanto com o processo de desencarne. Por causa da ilusão, da fuga do problema, da execução da vida do corpo,
de achar que isso irá livrar ele dos problemas que ele tem, os problemas íntimos, os problemas de relacionamento, mas ele não fica isento. E ele sofre essas dores morais, as mesmas dores morais que fizeram André Luiz sofrer com a sífilis que ele tinha, danificando o próprio perispírito dele. E esse dano no perispírito é tão grave no caso dos suicidas, que quando eles encarnam novamente com aquela dor no seu corpo espiritual, eles nascem comumente com alguma deformidade. Por causa que o corpo espiritual está tão danificado que quando ele entra no seu corpo físico para fazer a formação dentro do útero da mãe, ele está tão danificado que ele passa esse dano para o corpo físico dele inconscientemente. Então, a iluminação espiritual é um processo constante. Ter problemas me faz uma pessoa inferior? Não. Ter problemas, ter dores no espírito, quer dizer que nós estamos no caminho da iluminação. Como diz o Emmanuel, numa página do livro Coragem, todo ser que busca iluminação irá passar por problemas, por causa que problemas e dificuldades são a maneira que Deus tem de nos fazer evoluir. Então, ter dificuldades, ter provas, ter expiações para passar, são processos de educação para o espírito. Tem duas coisas que fazem a gente evoluir de forma muito rápida. O amor é uma delas, e infelizmente a dor também é. Às vezes só o amor não consegue educar a gente para algumas coisas. Às vezes, por exemplo, a dor de você chegar atrasado na aula, ter que perder uma aula importante ou perder uma prova, essa dor é necessária para que você não chegue atrasado, ou pelo menos nos dias de prova, você se antecipar, acordar mais cedo, pegar um ônibus mais cedo, se preparar. Então, as dores que nós sofremos quando nós estamos encarnados é um processo natural. A gente vê muito em redes sociais, pessoas muito felizes, pessoas muito alegres, com uma falsa alegria. E nós nos sentimos isolados no mundo por causa que nós estamos tristes, por causa que nós estamos com conflitos internos, e todas as pessoas à nossa volta parecem estampar uma alegria imensa. Mas isso não é verdade. Todo ser vivo e encarnado vai ter suas dificuldades, vai ter seus problemas, e todos nós vamos ter que enfrentar eles para evoluir. Então, seja qualquer que sejam as dificuldades que cada um de nós esteja passando, isso é natural. E o melhor de tudo, isso passa também. A gente pode vencer essas etapas. Elas passam. Essas dores, essas dificuldades, elas não são permanentes. Elas passam, nos elevam, e depois, quando a gente passa pela prova, a gente fica satisfeito. Muito mais do que isso, iluminado também. Outra coisa muito característica da obra do André Luiz. Ninguém, encarnado ou desencarnado, está sozinho. Isso pode ser um ponto de vista muito feliz, como pode ser um pouquinho trágico. Por causa que você não está sozinho, você está acompanhado de espíritos que são compatíveis com o seu padrão mental. Então, se o seu padrão mental é de pessimismo, de tristeza, você vai atrair espíritos de pessimismo e de tristeza. Isso é coisa de espiritismo? Não, isso é lei física, na verdade. Uma partícula elétrica atrai uma outra partícula elétrica que esteja em seu campo. Se a gente tocar um sino que tem uma determinada frequência, um sino que está projetado para vibrar na mesma frequência, quando você bate em um, o outro vibra e bate junto. Tem até um vídeo no Instagram que é muito bacana, de um moço que ele dá um tapa num daqueles sinos chineses, um sino que está do lado, que é de um material diferente, não faz nada. Ele coloca um idêntico
ele faz o mesmo barulho juntinho. Isso é lei física e é lei no mundo espiritual também. A gente vai atrair espíritos que estão na mesma faixa de pensamento que a nossa. É só pensar num rádio. Se você quiser ouvir espíritos superiores, você sintoniza com eles. Você vai ouvir eles naturalmente, de forma direta ou indireta. Os médiuns que têm a mediunidade auditiva, eles vão ouvir claramente. Já nós vamos ter esses direcionamentos de pensamentos, como se alguém estivesse conversando conosco. E essa questão de nunca estar sozinho, quer dizer que, se eu tenho pensamentos ruins, eu vou ficar só rodeado de espíritos de pensamentos ruins? Não. Os espíritos que nos querem bem, o nosso guia espiritual, os nossos espíritos amigos que estiveram conosco quando a gente estava desencarnado, que ajudaram a gente a planejar todo o nosso processo de encarnação, todos esses amigos que nós fizemos ao longo da nossa vida, que estão torcendo para a gente dar certo, eles estão lá, junto com os espíritos que às vezes querem o nosso mal. Então, às vezes, a gente está num processo difícil, a gente está, às vezes, sintonizado com os espíritos menos felizes, mas tem todo um pronto-socorro de amigos que estão só esperando você elevar o pensamento um pouquinho para eles irem ao seu socorro. O caso do André Luiz é uma coisa muito vívida. A gente tem até essa representação aqui, que foi feita no filme, que o André Luiz estava no umbral, quando ele eleva o pensamento para fazer uma prece, quando ele eleva o pensamento de verdade, querendo sair daquela condição, os espíritos da colônia de Nosso Lar vão imediatamente ao resgate dele. Instantaneamente. Então, todo espírito que está no umbral pode ir para uma colônia espiritual? Se quiser, sim. Basta, como diz os espíritos no livro dos Espíritos, basta, às vezes, um pouco de vontade. O André Luiz também passa por um momento muito feliz, já quando ele está na colônia do Nosso Lar, que ele consegue reencontrar com a mãe dele. É um momento muito, muito alegre para ele, por causa que a mãe do André Luiz ela não estava em Nosso Lar. Ela já estava numa colônia espiritual superior a Nosso Lar, e por isso que o André Luiz não conseguiu encontrar com ela diretamente. Então os amigos espirituais conseguiram preparar o André Luiz mentalmente para que ele conseguisse estar numa condição mais ideal. Ele conseguiu ter esse reencontro com a mãe dele. Que diz, os amigos do André Luiz, que ela esteve orando por ele o tempo inteiro que ele esteve no umbral e quando ele estava encarnado. No momento inteiro, a mãe dele estava torcendo por ele. E a mãe do André Luiz sabia que ele tinha tanta capacidade que ela sabia que iria fazer a diferença para alguma coisa. E fez, Ele escreveu essa série incrível que é a série André Luiz, que começou com o Nosso Lar. Então as mães, elas têm essa visão do lado bom de todos os seus filhos. Ela tinha a visão que o André Luiz era capaz de fazer a diferença para muitos irmãos, e ele conseguiu. Então só o André Luiz é especial? Não. Eu aposto que a mãe de todo mundo de nós, de cada um de nós, sabe que nós somos especiais. Ou nossos pais, nossos tios, nossos amigos. Eu acho que pelo menos uma pessoa, encarnada ou desencarnada, já olhou para a gente e falou assim: você tem a capacidade de fazer tanta coisa. Isso é a mais pura verdade. Afinal de contas, a gente é filho da pessoa que criou o universo inteiro. Isso faz da gente o quê? Filhos do Criador do universo. Se Deus é o rei do universo, cada um de nós é príncipe ou princesas do universo. Com tanta capacidade, com tanto potencial, quanto o Pai. Outra coisa, eu estou passando por tópicos mesmo, por causa que
A série André Luiz e também as informações do Livro dos Espíritos são muito extensas. Então, o que eu estou fazendo aqui é mais dando um incentivo de cada um de nós ler ou mesmo reler essa série. Que quando a gente lê a série André Luiz uma vez, depois retorna, a gente tem uma perspectiva diferente. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações felizes da vida, por muitas alegrias, por muitos dias doces, por dias um pouco amargos, que fazem a gente ver algumas coisas em um outro ponto de vista. Então, esse é mais um convite para todos nós relermos a série André Luiz, visitarmos ou revisitarmos elas e tirarmos nossas conclusões. O que eu estou fazendo aqui é abordando umas coisas características que chamam a atenção na série, ou chamaram pelo menos a minha atenção quando eu li a série André Luiz. Então, tirem suas próprias conclusões quando lê a série. Por isso que eu estou passando brevemente por esses tópicos. Outra questão que a série André Luiz passa é o apego material. Essa questão do apego material, ela foi muito delicada para o André Luiz. Eu acho que é delicada para todo espírito que desencarna. Porque o André Luiz ele tinha um apego específico à sua família. Ele tinha um carinho muito grande pela sua esposa e pelos seus filhos, mas ele tinha um amor que era um pouco doentio. Ele não aceitou muito quando a sua esposa teve o segundo marido. E essa saudade, esse apego que ele teve à família dele, impossibilitou ele, por muito tempo, de conseguir avançar espiritualmente. Isso tanto travou ele lá no umbral, quanto travou ele quando ele já estava na colônia de Nosso Lar. Era como se ele tivesse ainda acorrentado a sua vida passada. E isso se desfez quando o André Luiz foi visitar a casa dele. Ele sentiu um pouco de ciúme quando viu a mulher perto do marido novo, mas ele conseguiu quebrar esse amor doentio, essa corrente que segurava ele para trás, quando o novo marido da esposa dele estava doente e ele ajudou esse companheiro. Afinal de contas, era ele que estava ajudando os filhos dele, era ele que estava ajudando a esposa dele depois que ele partiu. Então, quando ele fez isso, ele conseguiu se tornar um cidadão de Nosso Lar. Ele estava mais apto a fazer trabalhos mais elevados. E a gente olha também um caso do Francisco de Assis e seu último apego material. Para quem não sabe, o Francisco de Assis, ele não tinha nenhum bem material. O máximo que ele tinha era uma túnica ou duas e talvez uma cópia dos evangelhos. Só isso. Mas nada, não tinha nada. Nenhum bem material. E um dia ele visitou a Clara de Assis, sua companheira, que ajudou ele na construção da ordem dos franciscanos, e estava chateado que a ordem não estava indo muito para a direção que ele gostaria que fosse. Aí a Clara de Assis disse com muita honestidade: Francisco, você está muito apegado aos bens materiais. Acho que o Francisco ficou sem entender nada. Como assim apegado aos bens materiais? Eu não tenho nada. Só tenho a roupa para me vestir. Tenho uma cópia ou outra do Evangelho. Não tenho nada. Não tenho nem o nome do meu pai mais. Tenho só o nome de Francisco, até desfiz o nome da minha família, não tenho nada. Aí a Clara esclarece: Francisco, você está apegado à obra. Você tem que lembrar que a obra que você está fazendo aqui não é sua, a obra é do Cristo. Deixa que Ele direcione a obra dele. Nós estamos participando da obra dele, nós não somos donos da obra.
E depois disso, o Francisco consegue se livrar desse último apego material, pelo menos que a gente sabe, né? Que é como essa história conta, que era o último apego material do Francisco. Então, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, o apego material ele se torna um pouco mais sutil. No caso do André Luiz era a família, no caso de alguns espíritos que a gente vê nas obras, é o apego muito ao corpo ou mesmo ao dinheiro. Tem casos de espíritos que desencarnam, não conseguem nem sair do cemitério, não conseguem nem sair do lado do corpo, de tão apegado à vida passada. E eu acho que a mensagem que sintetiza muito o que o Espiritismo trouxe a todos nós, a vida continua. A vida é ininterrupta e ela continua sempre. Quando a gente partir, vai ser uma vírgula, ou um ponto e vírgula, um novo parágrafo. A vida sempre continua. E a vida é muito bonita. Às vezes, é necessário um pouquinho de mudança do ponto de vista. Mas todos nós somos capazes de passar por essa transição. Não vai faltar auxílio, não vai faltar apoio. Nós estamos sempre acompanhados de muitos amigos que nos querem bem. A referência que nós tivemos, né, foi o Livro dos Espíritos e a série André Luiz. Nós temos a série André Luiz aqui na nossa biblioteca. Acho que nós temos o livro Os Mensageiros, O Nosso Lar. Os outros livros eu não sei, mas esses são os 2 livros iniciais da série André Luiz. Nós temos elas disponíveis aqui na nossa biblioteca. E caso vocês queiram adquirir, a renda aqui nossa é convertida ao projeto Novo Céu. Então, caso vocês queiram adquirir essas obras, vocês também estarão contribuindo para o Novo Céu. Mas também essas obras estão disponíveis online. Afinal de contas, a doutrina espírita é gratuita. Então, quem quiser ler, é só procurar no Google. Muito obrigado. Muita paz a todos.